Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui nessa noite com o pastor Hugo, um amigo, como ele já falou. E quando ele fez o convite para nós, para mim, estar aqui, me veio uma palavra no coração. E eu já estou percebendo que é na mesma linha de que começou o culto. Eu só vou dar um pouco mais de continuidade daquilo que já foi feito, né? E eu até achei meio interessante. Só aqui. Como é que... Isso. Eu até achei meio interessante quando eu olhei para essa palavra para trazer hoje à noite, que ela fala ali em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, fala da nova criatura. Então a palavra do Senhor ali em 2 Coríntios, capítulo 5 e 17, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E aí o nosso irmão falando aqui da vida dele, um pouco da história da vida dele, onde, por uma casualidade, nós estávamos lá em Criciúma, numa casa lá de reabilitação, lá do pastor Vânio lá, fomos lá com ele, passamos o dia lá com ele lá, e a gente sabe que realmente é um trabalho muito difícil, é um processo muito complicado, muito difícil. Mas o que me chama a atenção desse texto é que ele diz algo aqui muito interessante. Quando ele diz assim que se alguém está em Cristo, não com Cristo. Eu posso estar com ou eu posso estar em. E aí eu gosto de fazer um exemplozinho quando eu falo sobre esse assunto. Se você pegar 2 latas de tinta, uma branca e uma preta, você tem 2 latas, uma perto da outra. Então as duas estão próximas, mas elas estão com uma próxima com a outra. Agora, se eu derramo a tinta branca dentro da tinta preta, aí ela já não está com, ela já está em. E quando ela está em, nasce uma terceira cor. É essa nova criatura que nós somos. Então, não somos mais aquela velha criatura. Passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A cor não dá mais para se separar. Podemos até cometer nossos erros, cometer nossa falha, mas se Cristo realmente está em nós, Ele sempre vai falar conosco, independente de onde nós estivermos. Aleluia. Independente de onde nós estivermos. Agora, o que mais nos preocupa também, que foi falado aqui, é que hoje parece que as pessoas querem andar com, não querem que Cristo esteja em. Então, eu andando com Cristo, eu posso andar com Ele até ali e depois dizer assim, agora fica aí que eu vou por aqui. Mas se eu estou com Cristo em mim, aonde eu estiver, Ele está presente. Ele não me deixa sozinho. Ele não me abandona.
O Espírito Santo sempre vai estar dizendo para nós o que nós estamos fazendo, tanto de bom quanto de errado. É o Espírito Santo que nos move, que nos impulsiona. E eu quero trazer para nossa reflexão desta noite o ponto de partida. Cada um de nós tivemos o nosso ponto de partida. Antes nós éramos um tipo. Chegou uma hora que nós decidimos, ponto. Agora eu vou escrever uma outra história. Agora a minha vida vai ser diferente. Então, quando nós colocamos ponto, nós estamos dizendo, o velho passou. O velho ficou para trás. O que não presta ficou para trás. Agora é uma nova criatura. Mas sempre esse ponto de partida, ele depende do nosso estado de necessidade. Se nós estamos no estado de necessidade de viver uma vida assim, descobrindo coisas novas, de noitadas, de loucuras, de coisas, nós vamos entrar dentro de um processo que pode nos levar para a destruição. Nós encontramos isso na vida do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha uma vida boa em casa, mas ele trazia dentro dele uma insatisfação. Ele não queria caminhar debaixo de uma submissão paterna. Ele não queria aquela vida que garantia para ele realmente uma vida estável. E ele chegou para o pai e disse, eu quero tomar uma decisão. Eu quero colocar um ponto final da minha vida cotidiana e quero iniciar uma outra vida. Foi o início de uma vida perigosa. Foi o início de uma vida de momentos prazerosos. Foi início daquilo que trazia para ele, na sua concepção, liberdade. Agora estou livre. Estou fora do domínio do meu pai. Não faço mais parte do convívio familiar. Agora sou eu. Agora eu vou aonde eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou praticar o que eu quero. E ele começou a caminhar uma nova história na vida dele. Nesse ponto de partida, sempre há os pontos positivos e os negativos. O ponto positivo, no momento que ele tomou a decisão errada, é que ele estava rodeado de amigos. Ele tinha dinheiro no bolso. Ele tinha uma vida agora arregalada para viver com os seus amigos. Esse foi, aparentemente, parece algo prazeroso para ele. Agora isso está tudo bom. Só que a vida, na sua trajetória, no seu dia a dia, a cada manhã vai nascendo uma nova surpresa para cada um de nós. Vai nascendo algo diferente que nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui, mas não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa nós temos hoje a certeza, se estamos aqui com Cristo, amanhã, se Jesus vier, nós vamos estar com Ele. Mas essa pessoa que tomou essa decisão, ele deixou o seu ponto de partida, que é o seu lar, o seu convívio, a sua família, o seu pai, e saiu em direção a buscar seus próprios prazeres. Em algum momento ele tinha o controle da vida dele.
Em algum momento ele ditava as regras. Em algum momento ele dava as suas opiniões. Mas com o passar do tempo, o dinheiro foi acabando. Os amigos foram saindo fora da vida dele. Ele cada dia mais se mergulhava dentro de um processo que lhe afastava cada vez mais do seu pai, do seu lar, daquilo que era bom para ele. Ele foi indo. E nessa trajetória que ele começou a viver, muitas surpresas vinham acontecendo a cada dia. Momentos de euforias, momentos de nostalgias, momentos de angústia, momentos de felicidade. Era uma constante variável. No momento ele estava vivendo algo e no outro momento ele estava vivendo algo diferente. Quando ele chega a um ponto que ele tem que parar para refletir. E é isso que hoje as pessoas têm dificuldade. O ponto de reflexão. Partimos alucinadamente em busca de algo sem saber o que. E não paramos para refletir. Não paramos para pensar. Não paramos para analisar aonde estamos. O que estamos fazendo. Por que a vida me trouxe até aqui? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essas dificuldades? Por que eu estou nesse emaranhado que parece que me abraçou e me está sufocando a cada dia? E queremos buscar solução. E cada vez mais que nós buscamos solução, mais amarrados nós ficamos. Mais presos nós ficamos. Então, quando esse rapaz, esse filho, ele tinha que agora parar para refletir. Essa situação que agora sobrevém nele, na vida dele, é a parada que vai fazer ele pensar. O ambiente aonde ele está. E todos nós conhecemos a história do filho pródigo. E ele parou para refletir dentro de um chiqueiro, dentro de um lugar aonde os porcos estavam, aonde ninguém dava valor, aonde ninguém acreditava mais nele, aonde não tinha mais amigo, não tinha mais dinheiro, não tinha mais convívio familiar, a sociedade abandonou e ele parou para refletir exatamente no lugar pior para um ser humano refletir. E a reflexão, às vezes, ela tem chegado a nós para mostrar para nós que o que nós éramos era muito melhor do que nós estamos vivendo. E ele começou a pensar agora. Ele começou a pensar na casa do pai. Ele começou a pensar em coisas que talvez na trajetória da vida dele ele não tinha pensado. Lá tem fartura. Lá até os empregados vivem bem. Lá tem o aconchego do pai. Lá as coisas são melhores. E quando nós paramos para refletir, o ponto da reflexão, ela nos obriga a tomarmos uma decisão. Ou eu coloco uma vírgula na frase, ou eu coloco mais um ponto final e digo, agora
e estarei começando uma nova história em Cristo Jesus. Glória a Deus. E ele teve que refletir. E na reflexão dele, na situação que ele se encontrava, ele colocou um ponto de partida, um ponto final daquela decisão dele. Ele colocou um ponto final e disse: agora estarei iniciando um ponto de partida. Glória a Deus. E o ponto de partida muitas das vezes é voltar, é fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta é dolorido. Às vezes ele é humilhante, porque ele pode ter passado por lugares que ele gastou muito dinheiro e agora as pessoas olharam para ele, vendo ele todo sujo, todo abandonado, e talvez pensavam: mas esse aí não era aquele que alguns dias atrás passou aqui esbanjando, fazendo tudo, sendo alegre, agora está aí, ó, cabeça baixa, está voltando. Está voltando. E a reflexão dele foi: não posso continuar mais aqui onde eu estou. Eu tenho que tomar uma posição. E a posição é: levantar-me-ei. Quantas pessoas hoje vivem num mundo caído, num mundo de angústia, num mundo de depressão, num mundo de sofrimento, num mundo onde ele está mergulhado e não tem mais força nem para se levantar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o que nos motiva a levantar é lembrarmos que Jesus está conosco. Ele está conosco. Ele levanta os caídos. Ele dá força aos fracos. Ele anima os desanimados. Ele encoraja os desencorajados. E ele sempre dizendo para nós: eu estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação do século. E o primeiro ponto daquele rapaz, dentro daquela reflexão, foi: levantar-me-ei. O levantar significa tomar uma posição. Tomar uma posição. E essa posição que às vezes nós precisamos tomar é estar certo do que o que eu estou vivendo não presta mais para mim. As coisas velhas passou, a minha vida velha passou, agora daqui para frente é tudo novo. Tudo novo. Então ele levantou e ele disse: o lugar que eu estou não presta. Ele não culpou a casa do pai. Ele não botou culpa. Ai, se meu pai não tivesse me abandonado. Ai, se meu pai não tivesse deixado eu tomar essa decisão, talvez... Não. Ele entendeu ele. E é isso que é difícil para o ser humano hoje. É ele entender que Deus está na posição correta e o ser humano é que se afastou de Deus. É que se afastou de Deus. Então ele colocou-se nessa posição. Ele colocou nisso: eu tenho que me levantar. Eu que caí, eu tenho que me levantar. Eu que cheguei nesse lugar aqui, eu tenho que sair desse lugar. Eu tenho que sair. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Aquilo que eu tenho que abrir para poder usufruir das coisas de Deus, eu tenho que ter a iniciativa. Eu tenho que ter postura. Eu quero Deus na minha vida. Eu preciso de Deus na minha vida.
E aquele homem ali, naquele momento, ele lembrou, eu preciso voltar lá, aonde lá eu era feliz e não sabia. Glória a Deus. E ele se posicionou, levantar-me-ei. E a primeira coisa, depois que ele se posicionou, voltar-me-ei, irei ter com meu Pai. É essa hora que a gente tem que reconhecer o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus faz a diferença na nossa vida, o quanto Deus, Ele trabalha todos os dias para que nós venhamos a ter uma vida voltada para Ele. Irmãos, Deus nunca saiu da posição que um dia nós encontramos Ele. O dia que você encontrou Deus, Deus sempre está na posição preparado para te abençoar. Nós que nos afastamos dele, nós que saímos da presença dele. Então nós temos que fazer esse caminho de volta. E ele então pensou consigo, agora eu tenho que fazer o caminho de volta. Irei ter com meu Pai. A decisão de voltar para casa já vem preparado dentro do coração o reconhecimento de que ele falhou com Deus. Voltarei para a casa de meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e pequei perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu não preciso mais, hoje, que o Senhor me reconheça como filho. Mas pelo menos, Pai, me faça de mim um dos teus jornaleiros aí, um dos teus empregados. Eu não quero voltar mais para o lugar onde os porcos vivem. Ele pensou, ali começou a construir a nova história dele. E ele começou a fazer o caminho de volta. E ele foi voltando. E quando ele se aproximou, a Bíblia diz que o pai correu em direção a ele. E o abraçou. Glória a Deus. E o beijou. E colocou um anel. E tirou a roupa velha. E aqui entra o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Se estivermos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Glória a Deus. Tudo se fez novo. Agora o processo da vida daquele filho é voltar novamente para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Glória. Da onde ele nunca deveria ter abandonado a presença de Deus. Deus, ele sempre está preparado para nos dar o melhor. Nós, às vezes, que não estamos na posição certa de receber as bênçãos de Deus. Nós, às vezes, que queremos andar pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. Nós queremos pensar melhor do que Deus, nós queremos entender melhor do que Deus, querido. Deus sempre coloca para nós o caminho certo, para nós trilharmos na hora certa, sempre pensando, o Senhor está comigo todos os dias. E aquele rapaz, ao receber aquele aconchego do Pai, ao receber de volta aquele carinho do Pai, ele começa agora a construir uma nova vida. Agora não mais vivo eu. Agora Cristo vive em mim. Glória a Deus. Isso é importante para cada um de nós,
Porque quando nós estamos caminhando com Cristo, esse nosso enxerto na oliveira, essa nossa aproximação, essa nossa mistura, que eu coloquei aqui como exemplo dessas 2 latas de tinta, essa mistura não tem mais como separar, está amalgamado, está misturado, você não pode mais tirar Jesus da tua vida. Então agora eu começo a ter o entendimento. Quando Deus pergunta, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres da tua vida? O que tu pensas da tua vida? Senhor, eu quero uma família. Senhor, eu quero uma esposa. Senhor, eu quero um lar. Senhor, eu quero fazer algo para ti. Eu quero contar um pouco da minha história, porque, irmão, a palavra do Senhor, e o nosso irmão colocou aqui muito interessante, ele nunca pregou para mãe. Tem um pensador que ele disse assim, ó, fala de Jesus. Fala o mais que você puder fazer. Fala de manhã, fala de noite, fala de dia, fala de Jesus. E se precisar, diga algumas palavras. Porque falar de Jesus não são palavras, são atitudes. São atitudes. E atitudes, muitas das vezes, nós temos que tomar lá no nosso ponto de reflexão, no nosso ponto de entendimento. Como é que está a minha vida diante de Deus? É ali que nós precisamos entender. E aí o comportamento que nós vamos vivendo, dia a dia, vai falando mais alto. Eu me lembro da irmã Doris, que foi a nossa diretora lá no seminário, quando eu passei lá em Pindamonhangaba, estudando lá dentro. Ela dizia uma frase assim, as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que tu estás me dizendo. Então as nossas atitudes com Deus têm que falar alto. O nosso comportamento com Deus tem que falar alto. A nossa vida com Deus tem que falar alto, tem que sair gritando, falando alto as nossas atitudes, não nossas palavras, porque hoje viver de palavras tem gente aí falando, gritando, fazendo tudo e nada de mudança de vida. A mudança de vida, ela começa no seu ponto de reflexão. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Ali vem todo um filme na sua cabeça. Eu poderia estar lá. Eu poderia ser diferente. Eu poderia estar agindo de outra maneira. Eu poderia estar bem na casa de meu pai. É ali no ponto de reflexão que nós começamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, deixando as coisas velhas, deixando o passado, deixando tudo isso para trás e correndo para o alvo, correndo para Jesus, mostrando que realmente o Senhor fez a diferença na nossa vida. Fez a diferença. Nós hoje poderíamos estar vivendo num mundo um pouco melhor se tivesse pessoas agindo mais com atitude do que com palavras. Nós poderíamos ser pessoas melhores. Nós poderíamos estar vivendo mais a igualdade. Então, queridos, o que eu quero deixar para vocês nessa noite, como reflexão para a vida de cada um de nós. Agora, a situação desse rapaz era diferente da primeira partida. O primeiro ponto de partida dele foi sair. E na reflexão, ele entendeu que ele tinha que voltar. Ele tinha que voltar. E o segundo ponto foi tomar a decisão para voltar para perto do Pai. Para perto do Pai. Então ele refletiu, ele pensou. E o ambiente agora que ele estava vivendo, voltando para casa,
era diferente daquele que ele saiu. Aquele que ele saiu, por onde ele passava, ele fazia festa. Agora, voltando, ele voltou de cabeça baixa e pensando, eu vou voltando para a casa do Pai. Eu estou voltando para a casa do Pai. E eu me lembro de uma história de uma criança que lá no interior do Amazonas estava um culto numa igrejinha bem simples e uma criança veio e disse para o pastor, deixa eu cantar um hino. Aí o pastor olhou para ele estava com um shortzinho rasgado, sem camisa, sem chinelo. E o pastor disse, meu filho, vai em casa, bota uma camisinha, uma camiseta, bota um chinelinho e você vem e eu vou deixar você cantar. O menino correu, foi em casa, daqui a pouco voltou, disse, pastor, deixa eu cantar um hino. E o pastor disse, mas eu não falei para você botar um chinelinho, botar uma camisinha, uma roupinha para vir. Ele disse, pastor, eu não tenho uma camisa, eu não tenho um chinelinho, eu só queria cantar. Senhor, deixa eu cantar um hino. E o pastor então disse, tá bom, então canta. E aquele menino começou a cantar. Ele é tudo para mim. Glória a Deus. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. É isso que nós precisamos. Não importa a situação que nós estamos vivendo, o importante é nós dizermos de coração aberto, Ele é tudo para mim, porque foi Ele que mudou a minha vida, foi Ele que me deu uma nova direção para a minha vida, essa nova criatura que eu sou hoje, foi Ele que fez isso acontecer na minha vida, por isso Ele é tudo para mim. Glória a Deus. E o dia que Deus realmente for tudo para nós, nós temos tudo o que precisamos. Nós temos tudo. Aleluia. Eu gostaria de orar nesse momento. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode cantar. Enquanto os nossos irmãos cantam, eu não sei de que maneira Deus falou com você nessa noite. Mas eu entendo que não foi em vão a nossa vinda aqui nessa noite. Não foi em vão tudo que já começou a ser falado aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Testemunho do nosso irmão, os louvores, bem tocando aos nossos corações. Mas eu entendo que Deus tem propósito na vida de cada um de nós. E se você entendeu o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, Espírito Santo de Deus. de modo que agora, você estando em Cristo, você é uma nova criatura. Nós precisamos sair de andar com e deixar Cristo estar em nós. Aleluia. Andar com Jesus, muitas pessoas andaram com Jesus. E não aconteceu nada na vida deles.
Mas aqueles que deixaram Jesus entrar em sua vida, milagres aconteceram. Aleluia. Milagres aconteceram. E o sobrenatural de Deus, ele começa a acontecer na nossa vida. Não quando nós andamos com Jesus, mas é quando Jesus está em nós. Em nós. Aleluia. Aí o milagre acontece, o sobrenatural acontece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele me encontrou e secou com paz. Aleluia. Aleluia. Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me Glória a Jesus. salvou. E eu não sou mais escravo do rei. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Oh Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. E antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci, aleluia, em tua família, o seu sangue me Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Oh Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo Aleluia. do medo. Verdade. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Quando uma trem passar por ele, cantei com amor que me alcançou. Aleluia. Me resgatou, agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Queridos, de repente, hoje você está no ponto de reflexão. Aleluia. Deus te trouxe nessa noite para um ponto de reflexão. E é nesse ponto de reflexão que você toma as suas decisões. Se você está precisando de uma oração, se você está precisando de tomar uma decisão hoje, porque você está no ponto de reflexão. Eu gostaria, não sei se o pastor tem o costume de fazer isso, eu gostaria que você viesse à frente junto comigo, para nós orarmos juntos. Se Deus falou contigo nessa noite e te levou a pensar, a trazer esse entendimento, eu preciso construir uma nova história na minha vida. Eu te convido para vir aqui à frente comigo para nós orarmos juntos. Se tiver alguém aqui nessa noite. Se tiver alguém. Pode vir. Pode vir. Nós vamos orar juntos. Eu e você. Aleluia. Aleluia. Não foi em vão a sua vinda hoje aqui. Essa palavra hoje, tudo que foi feito aqui tem seus propósitos, tem seus objetivos. E às vezes Deus encontra em nós um momento de que precisamos mudar.
E Ele nos proporciona esse momento. Senhor Deus e Pai, aqui está o Teu Filho, Deus, que nessa noite encontra-se